Fala pessoal, eu sou Felipe Fernandes. Me chamo Gabriel Sotomayor. E esse é mais um Pump Works Convida com um convidado super especial que eu tenho certeza que muitos de vocês querem conhecer um pouco mais da história dele. Ex-advogado, cursando nutrição atualmente e um dos grandes atletas do nosso estado, meu amigo. Tem muita história pra gente conhecer desse cara. Bora lá. Fala aí galera, Renan Exposto aqui. E é isso aí, vamos bater um papo aqui com essas feras aqui. Então, Renan, primeira pergunta a gente quer saber, cara, o que te levou para esse meio maluco aí do fisiculturismo? Quem foi que te influenciou? Se foi alguém daqui de Manaus, se foi alguém de fora que tu viu na TV, na internet? Como é que foi esse teu início aí? Cara, então, no fisiculturismo especificamente, eu lembro que quando eu estava morando em Tabatinga, né, servi o exército lá, foi lá em 2011, 12, a gente já acompanhava alguns atletas de expressão no Brasil, né, o Eduardo Corrêa, a gente acompanhava o Olímpia na época, mas eu lembro que aqui em Manaus teve um pessoal que já começou a competir dessa época, 2012 ali, que Daniel, né, o Guedes, ele já estava começando a competir e ele estava preparando também algumas pessoas, né, alguns atletas para competir. E aí tinha Petrônio, Felipe Espírito Santo, Bruno Diniz, né? Eles já estavam tudo competindo ali, era uma categoria até que era de Body Muscle, né? Body Muscle, isso mesmo. E aí, eu lá em Tabatinga, né? E lá, essa que é a chave, né? Eu já tinha uma vida de atleta lá sem me ligar o que era, porque lá eu basicamente trabalhava, comia, treinava e dormia, né? Porque não tinha muito interior, né? Não tinha muito o que fazer lá e eu sempre tive vontade de ficar grande mesmo, né? E a genética não ajudava e aqui em Manaus também, saindo com os amigos, não sei o que, não ajudava também. Aí quando eu fui pra lá, eu falei, rapaz, agora é a hora. Tanto que deu certo, foram 23 quilos que eu ganhei lá em Tabatinga, 23 quilos. E aí eu vendo a galera competir, só que eu realmente não pensava em competir. Quando o pessoal falava, tu tem que competir e tal, eu falava, não, acho que isso não é pra mim. Aí, em 2014, quando eu decidi voltar pra Manaus, aí eu respondo a pergunta do Daniel Guedes. Veio, né, e aquele diabinho veio aqui, rapaz, por que tu não compete e tal? Vai ter uma competição aqui em Manaus, tu vai estar voltando, acho que dá pra gente encaixar. E aí eu tava retornando em 2014, no meio do ano, e ia ter o Campeonato Amazonense, né? E era 5 semanas depois que eu chegasse em Manaus. E aí eu falei, rapaz, eu topei o desafio. Eu falei, vamos ver o que dá, né? Eu vou chegar lá, eu vou estar em período ali de férias, né? Então dá pra gente se preparar. Eu já comecei lá em Tabatinga mesmo, ele já começou a ajustar algumas coisas. E aí a gente chegou em Manaus, cheguei em Manaus, a gente finalizou ali os 5 semanas e estreiei no Campeonato Amazonense, lá em 2014. Lá no Teatro Amazonas, lá, foi bem legal. E cara, você tocou no nome de um dos nossos grandes representantes aqui do esporte, o Daniel, foi o teu mentor, né, cara que te colocou aí dentro do esporte inicialmente. E como é que era ter esse cara como treinador? Naquela época tinha a NT, né? Uma das maiores equipes aqui do norte, do Brasil também, né? Tinham grandes atletas que competiam lá fora, aqui. Como é que era estar nessa equipe? Trazia uma pressão muito grande pra ti? Como é que era? Conta um pouco desses bastidores aí, de estar nessa equipe, ter o Daniel como preparador. Cara, então Daniel com certeza. Daniel, ele merece o reconhecimento que ele tem, porque ele é um cara fora da curva, em todos os sentidos. Daniel, fora treinador, né? A gente já era amigo, né? Eu lembro que eu conheci o Daniel quando ele abriu a Amazon Nutri aqui no Veralves. Eu, magrinho ali, início de faculdade, eu lembro que eu estava no intervalo da faculdade, alguma coisa assim, eu passando no Veralves, eu vi a loja. Eu falei, rapaz, uma loja de suplemento aqui. Aí eu desci, né? Pra conhecer a loja, o Daniel tava colocando uns produtos na prateleira, assim, era bem início mesmo. Aí só que pra mim já era gigante, ele já era gigante nessa época, né? Só que era referência, né? Sim. E aí e desde então a gente se deu super bem, a gente já começou a ia lá várias vezes, a gente ia lá pra papear, né? A gente ia lá virou a Amazon Nutri, virou ali Um point, né? um point, sabe? Pra trocar ideia e tal. E a gente virou muito amigo. Só que aí isso foi 2008, 2009, né? Então demorou ali pra gente começar a ter essa relação de treinador e atleta, né? Mas a gente sempre foi muito amigo, ele sempre foi um irmão mais velho pra mim, né? E aí, quando ele me chamou pra competir, ele falou, eu te preparo, tamo aí. Eu falei, bora. E aí deu super certo, cara. Foi uma equipe, né? Um time ali que deu super certo, porque o Daniel, ele conseguia, cara, ele tem isso, e aí comigo não era diferente, é um feeling muito grande, né? Então ele conseguia manusear
a dieta e as variáveis, né? E que deu super certo. E a gente ficou, da minha carreira inteira, ele foi o meu treinador, né? E o melhor era que ele sempre conseguia me acompanhar nas viagens. E eu acho que isso também... Faz total diferença. Eu fui o ali, único né? atleta dele que ele ia, né? Em todas. Então ele foi a gente foi junto pro primeiro brasileiro que a gente fez lá em 2014. Aí a gente estava junto lá, mas ele competiu também. Aí ele foi pro Arnold, foi pro Mundial, foi pra Brasília no Brasileiro em 2015, foi pro Ohio. Então, assim, a gente foi pra todos. E a gente tem várias histórias, assim, muito boas. Se desse um dia pra gente fazer um bate-papo com o Daniel Ia ser pra top. falar das histórias de competição, cara, é muito engraçado, velho. Cada coisa que a gente passa. E aí, e ser da ANT, cara, a ANT foi uma coisa que, não sei se foi muito pensado assim, foi uma coisa que foi atraindo pessoas, né, do bem ali, isso era uma coisa que o Daniel também sempre procurava fazer, só deixar perto as pessoas que realmente são do bem, sabe, que ele sentia que tinha um coração bom, não só, o cara não precisava só ser um atleta bom, sabe, às vezes o cara tinha que ter um coração bom. E aí foi juntando, cara. E aí foi juntando uma galera assim, né, realmente Boa, né, bicho? que gosta da parada, né? Então acho que isso também é uma coisa super importante que hoje em dia às vezes você encontra muita gente que tá muito atleta aí, né, que tá nessa parada por conta de hype, né, e tal, que tá na moda, e não sei Exato. o quê. Mas nessa época que tu não ganhava nada, filho. Era só porque gostava porque mesmo. gostava, a gente ia pra academia porque gostava, não tinha esse negócio porra, eu vou ficar com shape e tal, porque... Nada, cara, era porque gostava de ir pra academia puxar ferro, sabe? Era realmente nessa época, era tu ir pra academia pra... uma terapia, sabe? Sim. Porque ninguém se preocupava com tirar foto, que não tinha isso, Não entendeu? tinha rede Postar, social, né, não cara? tinha, pô. Então, tu ia pra academia de qualquer jeito, com regatinha qualquer lá, velha, e porra, o que importava era o peso que tu botava no supino, entendeu, meu irmão? Era Sim. isso. E era bacana essa época. Então, enfim, aí, cara, pressão não tinha, porque era... de dentro não tinha, porque era todo mundo muito amigo, todo mundo se ajudando, todo mundo torcendo um pelo outro. E pressão, cara, realmente acho Bem que pressão tranquilo, né? não tinha. Era uma vibe Acho que bem bacana. Pelo bicho. fato de todo mundo ser bom ali, meio que puxava um ou outro, né? É, Pô, o cara tá lógico. bem, eu também quero estar bem. Pelo que eu lembro, já era uma galera que era amiga antes de competir, né? Tipo, Conhecido, tinha assim, gente, né? tinha uns que a gente já se conhecia, tinha uns que conheceu depois, mas eu acho que não tinha rivalidade, não tinha essas coisas não. Era cada um fazendo o seu melhor e se ajudando, e lá no backstage, lá um aquecendo o outro e ajudando. Era bem bacana, cara. Foi uma época Boa, maneira, né? Foi uma Legal. época boa. E a gente quer saber agora, cara, sobre teu primeiro campeonato, onde que foi, como é que foi, a categoria que tu subiu, a sensação que, porra, tu sentiu no palco lá. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. A primeira sempre é inesquecível, né? É um marco, assim, e não foi diferente comigo. Foi o Amazonense, né? Como eu falei, em 2014. Pô, em casa, né? E então, assim, a torcida aí naquela época, eu não sei hoje em dia, eu realmente não tenho mais acompanhado tão de perto os campeonatos aqui em Manaus, né? Mas na época não tinha, era só IFBB, né? Então era aqueles 2 campeonatos por ano em Manaus, Copa Manaus e Amazonense, ponto. O atleta que quisesse meter a cara em campeonato era só esses 2, e se quisesse competir um brasileiro, né, a gente até estava conversando sobre isso, tinha que passar pelo estadual, então você tinha que se classificar através do estadual para você ir pro brasileiro, então não tinha como, você tinha que competir ali naquele estadual, então o nível era top e a galera prestigiava muito. Eu lembro que aquilo lá, aquelas escadas aqui, aí depois virou, não pode ficar na escada, ficou um negócio, né, cheio de regra, mas na época não tinha. Aí meu irmão ficava aquela galera na escada, sentada, e eu lembro, pô, foi muito bom. E aí foi uma preparação ali rápida, e eu até acho que foi a que eu menos sofri, porque era tudo novidade, né? Era tudo novidade, então assim, empolgado, né? eu não sabia o que era passar fome, não sabia. Então, enfim, aí foi, então, cara, foi um campeonato inesquecível, foi muito bom. Eu tenho, acho que, não tenho aqui, mas eu tenho um vídeo guardado da minha apresentação, né? Então, assim, eu lembro quando eu comecei a apresentação, a galera vibrando, assim, porra, eu me arrepio só de ver, sabe?
Então, pô, foi um campeonato inesquecível, realmente. O brasileiro foi... O brasileiro não, o amazonense. Foi bem legal. E deu bom, né? Isso que foi o melhor. A gente sabe que título é o que não falta, né, mano? Já teve bastante. E dentre todos esses títulos, pra ti, qual tem mais importância? Vamos tirar o Arnold de lado, que a gente vai conversar um pouco Já melhor tava sobre isso aí. saindo na boca aqui. A gente vai falar um pouco melhor disso aí, que tem que ter um momento só pra isso aí, que foi algo Beleza. com certeza inédito, né? Mas fala aí, fora o Fora o Arnold, Arnold. qual o campeonato que tem mais importância, assim, pra ti? Não necessariamente precisa ser, sei lá, por conta do campeonato em si, mas por conta da preparação, Sim. não sei, algo que pra ti foi importante. Entendi. Eu acho que o Mundial, né? Mundial, né? O Mundial na Espanha em 2015. Como foi? Conta aí um pouco pra gente. Foi muito doido. Foi uma dessas viagens aí, né, que a gente fez. E, cara, eu vou te falar, começou diferenciada essa competição porque, assim, eu não tinha grana para ir. E aí o que a gente fez? Eu era na época patrocinado pela MHP, né? É uma a representante da MHP no Brasil, né, digamos. E aí, só que a gente só ganhava suplemento, né? Mas Já era bacana, legal, já né? é Já top, ajudava, é uma né? marca top, então Sim. beleza, já ajudava. Aí o que eu tive a ideia de fazer? Uma rifa. Então, já que eu não tenho a grana, os caras não patrocinam com grana, eu vou fazer uma rifa com a suplementação que eu tiver aqui. E aí o que eu levantar da rifa, beleza, eu levo, né? Aí eu lembro que umas 2 semanas antes da viagem eu fiz essa rifa. E aí eu dei na mão de um pessoal, né? Personal ali, pô, tenta vender pra mim e tal. E cara, eu lembro que eu não consegui vender quase nada, né? Não levantei quase nada de dinheiro, assim. Vendi muito pouco mesmo. Aí, no dia que eu viajar, só que já tava... Eu acho que nessa competição eu consegui o apoio para passagem, né? Se eu não me engano. E só que eu não tinha grana para levar para lá, para gastar com alimentação, estadia, tudo o resto. Então eu só tinha passagem E um sonho. e o sonho, nem inscrição acho que eu tinha. Exato. Então, só que então eu ia, né? Como eu não sei. Aí eu lembro que no dia da viagem, teve um campeonato lá no Teatro Amazonas. Como foi em novembro, eu acho que deve ser a Copa Manaus, né? Que era no final do ano. Sim, exato. Era outubro, novembro, mais ou menos. Então, aí o que eu fiz? Eu falei, beleza, eu vou chegar lá, vou falar com o Cabo Zé, no início do campeonato. O pessoal estiver lá já sentado, vou falar que eu tenho uma rifa, né? Que eu tô indo viajar pro Mundial. E que eu tenho uma rifa para vender, e aí o pessoal que quiser ajudar um pouco, né, e tal, beleza. Aí a rifa era R$20, não é uma rifa barata, mas também, Exato. cara, tinha, sei lá, uns R$1.500 de suplemento. Eu arrochei, botei tudo Muito e tudo bom. do melhor. E aí eu cheguei lá, porra, Cabo Zé, deixa eu dar uma palavra aí e tal. Aí, não, beleza, vai lá. Aí eu falei, pô, pessoal, eu tô viajando hoje, né, que era, tipo, mais tarde só, pro Mundial e tal, eu tô rifando aqui uns suplementos, quem quiser ajudar. Meu irmão, eu não parei o campeonato inteiro, pô. Graças bacana, a Deus. mano, Meu irmão, eu legal. ficava subindo e descendo aquilo lá, enfiando dinheiro no bolso, ainda não sei o quê, blá, blá, blá. E eu, mano, eu não acreditei, eu não vi nada do campeonato. Não sentei, eu fiquei do início ao fim, o pessoal, aqui, aí eu ia lá e tal, pá. E aí, cara, chegou, eu lembro que eu, porra, fiz a alta aqui, né, mas não fazia ideia do quanto, mas... Aí eu saí de lá, aí eu fiz a rifa lá, rifei, bacana, ganhei o dólar. Aí eu fui pra casa, era papo de fechar a mala e já parti pro aeroporto. cara. Caramba. Aí que eu tirei o dinheiro, né, e fui contar, meu irmão, porra, bicho, eu lembro que foi, sei lá, uns R$4.000 quase, Nossa, velho. muito bom, mano. Muito bom. De rifa, velho. Eu fiquei maluco, pô. Legal. E tinha nego que chegou, eu lembro até quem é, até hoje, né, cara, ele chegou assim, era R$20, né, aí ele me dava R$100, sabe, tipo, pra... Ajudar mesmo, né? Não que seja mais, porra, Sim, e na sim, época, 2015, então assim, eu fiquei assim, feliz pra caramba, né, Legal. porque eu via que a galera tava comprando pra me ajudar, pô, porque ninguém tava esperando ganhar aquela porra lá, mas a galera tava Via a luta pra ali, né, ajudar, E aí, velho, eu falei, mano, fiquei maluco, bicho, aí eu falei, caralho, é agora, mano, porra, a viagem tá garantida, aí 4 conto, aí eu fui lá, porra, top euro, né, troquei, meu irmão, veio. É aí que a tristeza vem. Caralho, Pô, dá pra ter ficado um pouquinho mais lá no Manaus vender. Sobrou nada, filho. Foi. Não, mas deu certinho. E, pô, Foi o suficiente, né? Foi o suficiente. E até lá eu acho que eu fiquei no hotel oficial. A gente ficou no hotel oficial do evento. E aí, até isso pra tu ver, né? A gente ficou no hotel e em frente ao hotel
tinha um supermercado e do lado um mercadinho japonês, assim, chinês, Sim. sabe? Que tinha tudo. Rapaz, tem foto, hoje tá oculto no Instagram, mas eu tirei foto e postei na época. Eu fiz uma cozinha na varanda. Eu peguei umas mesas assim, e aí eu comprei fogão elétrico, panela, faca, tudo, assim, eu fiz uma cozinha na varanda, assim, porque nesse mercadinho chinês tinha de tudo, velho, e tudo barato, entendeu? Pouco, sei lá, 10 euros, 15 euros, sei o que, meu irmão, comprei tudo e do lado tinha um supermercado, já comprei toda a dieta, eu só fiz atravessar a rua, já era o hotel. Eu fiquei, porra, as coisas foram encaixando assim de um jeito, meu irmão, que eu fiquei maluco. Aí eu acho que é por isso que, além da experiência de competir mundial, né? Sim. Você, pô, mundial, cara, mundial era mundial. Reunia atleta do mundo Também inteiro. era naquela época que a gente conversou antes, né? A gente conversou um pouco antes de ligar as câmeras aqui. Eram os únicos campeonatos que tinha pra tu virar profissional. Então era a elite que tava lá competindo, né, bicho? Então, aí quando eu classifiquei foi através do... Sul-americano. Foi? Não fui pro Sul-Americano, então. Eu classifiquei através do Brasileiro. Do Brasileiro. Né? Do Brasileiro 2015, aí eu podia ter ido pro Sul-Americano ou pro Mundial, entendeu? Eu lembro que no Sul-Americano a fama era de que a gente levava a garfada dos eu lembro hermanos, que né? eu já tinha ouvido falar disso aí também. Uma garfada dos hermanos lá, que não tinha como brasileiro ganhar na Colômbia, porque os caras sempre ganhavam. Aí eu falei, então vamos pro Mundial, né? Que deve ser mais imparcial o negócio, e Mundial é Mundial. E aí você vê lá os atletas do mundo inteiro, e aí você via lá aquela galera lá dos Emirados Árabes lá, meu irmão, aqueles baixinhos, meu irmão, e foda, mano, foda, assim. Você viu os caras realmente alto nível, e inclusive, na época, eu competia na culturismo clássico, né? Sim. Que era uma categoria que eu acho que o pessoal nem sabe mais o que Hoje né? em dia o pessoal não sabe. E não. aí, pô, o nível de massa muscular é limitado, né, nessa categoria. Mas se tu pegar o cara que foi campeão no meu ano, meu amigo, o cara já tinha uns 40 anos de idade, grande e seco, filho. Seco. Mas eu acho que isso que é engraçado, né, mano? Porque qual é o teu peso que tu podia bater na Classic? 8,5, E na Clássico? 9,3. 9,3. Então, tipo, era uma diferença significativa, né? Bizarra. Só que o engraçado é que pela tua estrutura e pela tua linha, tu ainda ficava com um físico bem completo, né, mano? Eu acho que isso que te Pois trazia é. uma vantagem com relação à galera, né? Pois é, eu acho também. Eu acho que, como é feito um cálculo, é igual a Classic, né? Pela altura e peso, altura e... É só pela altura, né? Aí define o peso que você tem que pesar, né? O máximo. E aí eu acho que ficava legal ainda, sabe? Eu competia e olha que eu baixava mais de 85. Teve o brasileiro, esse brasileiro de 2015, eu cheguei a bater 81. Nossa. Cara, 81, e é porque o forte... Foi aquele brasileiro que o Edoc falou de ti? Exato, É, foi esse aquele, brasileiro. Tava seco demais. Exato, pelo porque amor. o forte da categoria era ser seco, né? Era o máximo de detalhe que você podia mostrar no físico, fibras e tal. Então a gente ia pra morte, meu irmão. Aí eu já pesava 100 quilos nessa época. Isso pra tu ter noção que é um dos atletas mais casca-grossa que a gente tem no Brasil, o Eduardo Edoc. O cara é referência em condicionamento. Falou que esse cara trouxe um condicionamento assustador pra ele. Então daí você já tira um nível como é que era antigamente. Nessa época era sem dó. Era dieta e cardio sem dó. E aí eu bati 81. Eu lembro que o Daniel, essa história é boa também. Na pesagem, né? Quando eu chegava na pesagem, e eu tinha acabado de vir do Arnold, né? Do overall do Arnold e tal. E aí eu cheguei com a moral lá em cima, só que 81 quilos, cara, muito magro. E aí eu na pesagem, chegava lá me pesando, assim, o pessoal, o atleta vinha me cumprimentar, né? E tal, eu reconhecia assim, só que eles olhavam pra mim assim e falavam, meu irmão, Tá bem, mano? Ei, rapaz, Dá uma pizza pra esse menino aí. Deixa eu ver eu andando lá do lado. Até o Daniel, depois que me contou essa história, ele falou, rapaz, mas quando eu olhei pra Dilma, eu vi que tu tava magro. Mas eu falei, eu não vou falar nada, porque senão vai agir no psicológico dele. Cara, mas era o necessário mesmo. Depois a gente conseguia fazer um trabalho de carboidrato bom. Meu irmão, aí o físico transforma, né? E o meu físico, eu julgo que ele sempre foi bom de contração, né? Meu físico, tipo, se você olhar ele normal, assim, beleza, mas em cima do palco contraindo, aí dá uma transformada, Que é o que entendeu? faz a Eu sempre diferença, reconheci né, isso, sabe? Então, porque você pegava, assim, muito atleta que se colocasse do meu lado, Ficava muito uma maior. situação normal. O cara ficava maior. Às vezes na academia o cara era um monstro do meu lado. Era, meu irmão, gigantesco, velho pra todo lado. Só que chegava em cima do palco e perdia. Pequeno. Aí, enfim, é história de palco aí, né? Exato. Que é o que vale, né? Mas enfim, aí em resumo, Foi o Mundial. Mundial né? 2015. Legal. Foi bem bacana. E agora a gente quer saber, Renan, dos teus planos, assim, se tu
efetivamente virasse profissional do fisiculturismo, se tu ia querer buscar essa vaga no Olímpia, de repente uma classificação no Olímpia, ou se só teu Procard já seria suficiente ali para tu competir de vez em quando, como é que eram essas tuas expectativas naquela época? Então, eu sempre me cobrei demais, né? Então, eu acho que vai ser difícil eu pensar naquela época o que eu tava almejando assim como um ápice, né? Eu lembro que eu era muito por etapas, né? Então eu pensava, onde a minha carreira acabou foi antes de me profissionalizar. Então naquela época eu só queria me profissionalizar, né? A minha meta era virar profissional. Eu não tinha muito pensado onde eu iria depois disso não, mas eu queria me profissionalizar. E até porque na época tinha poucos profissionais, né? Era muito poucos profissionais. Eu cheguei a quase me profissionalizar nos primeiros campeonatos que teve no Brasil que dava Procard. Então, que era o Moscow Contest, né? Então, assim, acho que nem brasileiro sabia exatamente o que ia fazer depois do Procard, meu amigo, porque nenhum tinha, né? Aí depois o pessoal foi ganhando, né? E aí foi indo. Então, acho que eu iria, como sempre me cobrei demais, eu iria no caminho, né, natural das coisas, me profissionalizar e competir no campeonato, fazer o Pro Debut, né, bem e talvez me classificar para um Pro Olímpia seria realmente o sonho, né? Com certeza. Mas, cara, sinceramente, naquela época eu não pensava assim se eu chegaria no Olímpia. Até porque a gente tá falando de uma época que você ganhar um Procard, você ter um Pro Show pra competir, era uma distância um pouco grande, né? Porque tinha o quê? Um Pro Show no Brasil, 2 no máximo? No máximo, no máximo. E eu lembro que nessa época, por exemplo, o Moscow Contest, ele teve o campeonato profissional, mas não era todas as categorias, né? Tinha um que tinha a Classic, aí na outra teve a Bikini, aí na outra teve a Open, né? Então, realmente, se pensasse em competir no profissional, seria fora mesmo, né? Seria, sei lá, com o campeonato dos Estados Unidos, né? Que seria mais viável ali. E seria algo assim, cara. E botar bife na carcaça, né? Porque eu ia precisar botar bife na carcaça para competir no profissional naquela época. E realmente tinha ali uma distância boa, um bom peso para preencher na época. Agora, a gente vai fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo nesse estado quer fazer pra ti, quer saber um pouco de como é essa sensação. Fala pra gente um pouco como é que foi receber a medalha e o troféu de uma das maiores referências, né, do nosso esporte em geral, né, cara? O cara simplesmente representou muito no fisiculturismo fora, levou o fisiculturismo realmente para outros patamares, que é o Arnold. E conta pra gente aí um pouco dos bastidores, né? Explica um pouco melhor aí. Eu já ouvi falar que nem foi no dia que tu competiu especificamente, né? Foi. Então conta pra gente aí um pouco dessa experiência, desse inclusive, campeonato, como é que foi pra ti. Isso, inclusive, foi foda, porque o Arnold, ele tinha, né, esse hábito de Premiar, né? de premiar um atleta, né, no evento. E eu lembro que ele já tinha premiado, por exemplo, em anos anteriores o Isaac Balbi, né? Não sei se você lembra quem é o Isaac Balbi. Gente boíssima, porra, cara, muito sangue bom mesmo. E aí já tinha premiado, não lembro se mais quem, mas... Eu também não, já ia falar. Só Isaac Balbi, né? Acho que sim. Aí chegou em 2015, eu competi, cara, e eu realmente não esperava nunca que eu ganhar o Arnold. Cara, eu pensava em ficar bem classificado, entendeu? Sim. E aí deu certo de ganhar na categoria, que era o mais difícil ali, porque o overall foram 2 categorias só, né? Que eles meio que colocaram tudão. Até tal Até altura tal altura e acima disso. Entendeu? Então, pro overall eu já fui bem mais confiante, porque eu vi o cara que eu ia competir, né? Que eu ia disputar o overall, e eu vi que o físico dele não era bem classic. Entendeu? Ele tinha um físico bom, mas não era classic, né? Não era clássico, né? Que era para aquela época. Então eu já fui bem mais confiante, mas da categoria, naquele mundo de gente lá, ixi, eu só fui assim, pô, vou fazer o meu aqui, né? E eu lembro que esse Arnold foi uma preparação muito difícil, muito difícil. Foram quantos meses, assim, mais ou menos? Semanas? Normalmente eu girava em torno de 3 meses, né? A preparação inteira, semanas, né? Mas eu lembro que por conta da gente sempre buscar um condicionamento muito bom, né? Então era bem pesado, assim, né? Fazia 2 cards por dia, de 1 hora cada. E, enfim, aí também tinha as outras, né? Sim. As outras coisas que, né? Sim.
um negócio pra cavalo aí, né? Que, rapaz, o negócio fica pesado, E foi no Rio de Janeiro, né, o Arnold, né? Depois começou a ser em São Paulo, né? Isso, exato. Acho que essa foi a única edição que foi no Rio, né? Acho que foi 2, 3 anos. Foram no 2 Rio. anos, Exato. E depois passou para São Paulo. Foi bem bacana por conta disso, assim, a gente foi pro Rio, né, a gente fez cardio na praia e tudo mais, mas antes o atleta que vai competir ele não aproveita Vê nada. tudo cinza, tudo né, cinza, tudo cinza. Sim. Exatamente. Então, enfim, aí, deu certo de ganhar na categoria, eu falei, top, pra mim já tá... Um ápice. Né? Aí quando ganhei o overall também, sei lá, eu fiquei nas nuvens, né? Uhum. E e aí o campeonato acabou, né? Acabou, fui embora. E isso foi na comer. sexta-feira, foi na sexta-feira que eu fui, que eu competi. E eu fui premiado pelo Arnold no domingo de manhã. Então na sexta-feira à noite eu fui sair, comemorei. Relaxar, comer pizza, comi se tudo, hidratar. meu irmão. E, cara, naquela época, acho que por conta, eu não tinha muita experiência também. Depois, uns campeonatos depois, nos meus últimos ali em 2018, eu já conseguia controlar bem, né? Aquela... Fase de rebote. Né? o rebote ali. Agora, nessa época aí, não, cara. E até porque a preparação foi muito difícil ali, eu não segurei, não. Saí assim, era botão na frente, meu amigo. Era comendo o tempo todo. E aí, quando chegou no sábado, à tarde pra noite, aí o Cabo Zé me mandou mensagem, falou que o Arnold ia me premiar no outro dia de manhã, lá no evento, como se eu tivesse acabado de competir. Então era de sunga, pintado, Só que com a diferença de 12 mil calorias ali, né? Porra, A mais. Quando ele me falou isso aí, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque falei, o Arnold premiar, top, mas, o shape já foi. Filho. Na nossa concepção, né? Sim. Aí de sábado pra domingo ele ligou. Aí ele avisou que o Arnold ia me premiar e eu, falou que o físico pra mim já tava estragado, né? Eu falei, rapaz, agora já não tem mais o que fazer, né? Eu não vou entrar em dieta de novo pra subir amanhã legal. Eu falei, vai do jeito que tá mesmo. Eu lembro que na época a gente, acho que hoje em dia o pessoal usa ainda pré-contest, é um diuréticozinho que é suplemento. Forte. Meu irmão, ele é forte, bicho. Forte. Aí eu caí no erro de tomar antes de ir pra lá, né? Aí, e é aquele negócio, tipo assim, o Arnold vai te premiar. Fica aí no backstage, pinta e tal. A gente vai te chamar. Eu falei, beleza. Aí já tava eu lá no backstage esperando. Pronto, né? Pintado, brilho, tudo e tal. Dá vontade de ir no banheiro, bicho. Puta, e agora, filho? Como é que eu vou no banheiro? Aí o pai foi cruel, olha. Mas deu tudo certo, né? Bom que deu certo. Aí chamaram lá, ele trouxe... Inclusive, se eu não me engano, eu não tinha recebido a medalha ou algo assim. Eu recebi. Eu acho que eu não recebi a medalha. Eu acho que ele te entregou. Ele me entregou a medalha, Eu só tinha o troféu, que era um grandão. Aí ele veio, trouxe a medalha e colocou em mim lá. E, apesar de ter sido rápido, né? O pessoal, e aí, como é que foi e tal? Eu falei, rapaz, foi 2 segundos. Quando eu vi, tinha acabado já. Quando eu vi, tinha acabado. Ele ainda me deu uma bronquinha, porque do jeito que ele veio, eu virei pra ele assim, e aí ele meio que me virou pra eu ficar de frente. Aí ele, você tem que ficar de frente. Ele falou em inglês lá, tem que ficar de frente pra plateia e tal, né? Aí eu, beleza. Plateia, tem plateia. Ou seja, né? Como é que foi? Peguei a mijada dele em cima do palco. Mas foi bacana, não, é uma sensação. O Diogo Montenegro ano passado, tu viu que o Arnold chega e ele dá um abraço no Arnold. Acho que eu vi essa aí do Diogo, né? Mas se emocionou pra caramba, né? Mas acho que é uma experiência que com certeza dá pra guardar e levar pra vida inteira, né? Bicho? Com certeza. Fotinha tá lá no meu Instagram lá. É a isso. única que eu deixo lá, porque até pra mim também, sabe? Sempre entrar e recordar assim dessa fase que foi bem legal, assim. Então, mas foi sensacional. Isso aí foi o ápice pra mim. É um marco histórico, né, cara? Com certeza. O fisiculturismo amazonense aí, ninguém nunca mais vai repetir. Porque, digo mais, era amador, né? Exato. Era amador, então que é mais difícil ainda você ter acesso. Hoje em dia, o amador não tem mais acesso ao Arnold. Né? Ele mal entrega no profissional, né, cara? Porque também já tá com uma idade, né? Então, assim, com certeza é algo pra inesquecível. Acho que até por isso, né, que ele já tá meio afastado. Sim. Cansativo. Enfim.
E aí a gente tá falando da tua projeção que a tua carreira tomou aí, que eu acho que foi algo que nem tu imaginava, mas a gente quer saber um pouquinho do que foi o ponto final aí da tua carreira do fisiculturismo, o que é que te levou a pensar em parar, como é que foi perdendo a graça, foi perdendo sentido, dá uma explicaçãozinha pra galera aí rápida, por favor. A minha decisão de parar, ela foi em 2018, né? Na verdade, eu tinha parado em 2016, depois do Arnold Ohio, mas porque eu estava me formando na faculdade. Aí tinha o AB, né? Aí eu decidi parar. Até isso aí na época deu certo, porque o Arnold Ohio foi meu pior resultado. Foi o único que eu não fui para a final. E foi um campeonato complicado, porque, enfim, o Daniel ele não podia entrar no backstage comigo. E aí você fica lá no backstage sozinho por várias horas. E aí ele não consegue te ver, ele não consegue manipular. Então, assim, eu subi flat, né? Subi meio flat. Lá nos Estados Unidos ainda tem isso, a arbitragem. A arbitragem, a gente veio do Mundial, que tem uma linha, a arbitragem, né? Aí você vai para os Estados Unidos, é outra parada, então teve isso. E aí foi o pior resultado, assim, mas também, e o bom que foi assim, tá, agora tu dá um tempo disso aí, era o meu quarto campeonato em 12 meses também, como já tinha conversado, então já estava meio cansado, desgastado, né? Então eu dei esse tempo, parei até de treinar nessa época, né? Que até então na minha vida tinha sido a única vez que eu tinha parado de treinar na vida. E eu treino desde os 16 anos, e isso aí era com 20 e pouco, então enfim, uns 13 anos aí de musculação, foi a primeira vez que eu tinha parado de treinar, e foi só 4 meses ali realmente no período da OAB. E aí depois, em 2017, eu foquei mais no trabalho, né? E aí eu fiquei do ano de 2017 parado também. Aí 2018 começou a ter a competição do Moscow Contest no Brasil, aí com a Classic Physique, né? Aí tinha separado já IFBB e NPC. Aí eu achei interessante voltar, né? Que aí, vai ter o Moscow Contest Brasil com a Classic Physique e tal. Aí eu, achei interessante. Então vamos voltar. Aí eu competi em 2018 lá 2 vezes, aí quando eu ia pro Olímpia Amador no final do ano, eu decidi parar. Eu acho que nessa época aí, o fator psicológico foi o fator predominante. Eu realmente não estava muito bem psicologicamente falando. Estava numa fase da minha vida ali complicada, pessoal, né, familiar. E isso tudo acho que agregou, tornou muito mais difícil a situação. E aí tem toda a pressão que eu estava me colocando por causa desse profissional, ir lá bater na trave e tal, não sei o quê. Então, quando eu decidi ali, eu falei, não dá para continuar. E aí eu senti um alívio tão grande na época que eu tive a certeza ali que era aquilo que eu precisava fazer. E aí eu acho que em relação a ter parado de vez, eu não sei se eu precisava só de um tempo, né? E depois, ou se realmente era para eu parar mesmo, né? Mas eu acabei parando e não cogitei mais voltar a competir. Eu acho que por uma questão realmente, quando você junta a pressão de ir bem no campeonato, com a dieta, com a rotina e tudo mais, eu me tornava uma pessoa que eu não gostava, sabe? Então acho que isso foi um fator que eu para eu realmente abandonar a carreira, sabe? Porque eu pensei, bom, beleza, se eu competir e me profissionalizar, aí depois eu vou... A vida do atleta é competição, é preparação. Então, na época, né? Hoje em dia você vê que dá pra você, né? Ter aquele negócio ali com mídia e tudo mais, só que na época o atleta era competição. E aí você imaginava você competindo várias vezes no ano, né? Como era naquela época. Hoje em dia você compete 1, 2 vezes, né? Agora naquela época, então assim, a mentalidade que a gente tinha era de competir. Quando você saía do palco, você já começava a preparação para um próximo campeonato. Você já tinha o próximo à vista, né? Não tinha aqueles períodos longos para você dar uma descansada. Então, não é isso, cara. Eu acho que internamente eu sofria demais, sabe? Então, me tornava uma pessoa que eu não admirava. Então, acho que isso foi uma questão predominante para me fazer parar, sabe? Motivo muito nobre mesmo. E assim, né, cara, eu acho que tu chegou num ponto na tua carreira também, de atleta, que não dava mais tu brincar de competir. Todo mundo, quando falava o Renan exposto vai competir, o cara queria ver o Renan exposto do Arnold, meu irmão. Então,
Essa devia ser uma pressão absurda, né, cara? E isso é uma coisa que eu nunca pensei. Sempre que eu decidia competir em algum campeonato, eu ia pra morte. Eu fazia o meu melhor. Não tinha essa questão de, eu vou dar uma passeada lá, entendeu? Eu vou ver o que que dá. Não, eu vou dar o meu melhor pra ganhar aquele campeonato. Eu realmente subia pra ganhar. Não é uma questão de, mas aí tu tá se achando, né? Tu acha que tu vai ganhar todo. Não, eu acho que o atleta tem que ir com essa mentalidade mesmo, entendeu? Se ele já for com a mentalidade tipo, não, top 2 ou 3 pra mim, estaria bom, lógico, é aquele negócio. Você tem que ir pra ganhar preparado pra qualquer resultado, né? Eu também tive resultados ruins, né? Como o Arnold Ohio, deu nem classificar. E, pô, eu dei Arnold Ohio, né, velho? Então, assim, não era qualquer campeonato, né? E a gente, pô, viagem e tudo mais, então, assim, gera uma expectativa. Nesse campeonato especificamente, eu tive um apoio, né, com hospedagem, aí já foi diferente do Mundial, né, já tive apoio com hospedagem, com tudo. E aí, então, pô, você imagina a pressão, né, de ter um bom resultado no campeonato, que é, pô, pra galera que tá ali ajudando e apoiando, falar, pô, top, né, aí você vai pro campeonato, Nada. pô, não arrostou nada, nem uma medalhinha, entendeu? Aí é complicado, velho, tem essa pressão, né, então eu sempre competi para ganhar, assim, né? Então eu sempre fui para dar o meu melhor mesmo. E agora, passando um pouco dessa fase de fisiculturista, se manteve treinando ou, sei lá, realmente se afastou de tudo? Como é que foi, assim, esses anos após 2018 aí pra ti? Não, eu continuei treinando, inclusive demorei bastante tempo para eu abrir mão do físico, né, assim, do nível que a gente chegar a atingir, né. Se eu parar para ver ali até 2020, 21, eu ainda tinha um físico bem, Bom, né? tava mantendo praticamente, não físico de campeonato, porque realmente é outro nível, Sim. mas assim, treinando forte, buscando evolução e mantendo a linha boa, né? Condicionamento bom, nada de me largar. Até por conta disso, eu já gostava de cuidar do meu físico antes de começar a competir, né? Então, não era competição que ia ditar se eu ia treinar bem ou tal. Então, mesmo depois da carreira de atleta ali, já aposentado, né, dos palcos, eu mantive um físico, né, treinando e... Então beleza, a gente já tá numa fase ali pós-fisiculturismo e a gente sabe que tu ingressou aí no mundo da corrida e a gente tem curiosidade para saber como é que foi isso aí, como eram os seus projetos, tem projeto de correr, por exemplo, maratonas ou provas internacionais. Conta um pouquinho pra galera aí conhecer esse lado corredor. Aí foi a sequência, né, ali. Aí o que aconteceu? Eu voltei pro exército, né, em 2022. Hoje eu sou militar ainda, né? Eu sou militar e aí em 2022 eu voltei, apareceu uma seletiva. Inclusive, outra coisa aí que, né, acontece aí na vida da gente que a gente pensa, pô, como é que pode, né? Porque na época lá atrás, quando eu saí, eu não queria ter saído, né? Mas eu queria voltar para Manaus, porque eu tava morando em Tabatinga, 3 anos já, faculdade trancada. E aí eu queria voltar, não deu, aí eu falei, vou ter que abandonar e voltar para a faculdade, que era prioridade. E aí nunca mais imaginei voltar pro exército, né? Aí em 2022 apareceu a oportunidade, cara. Aí eu falei, porra, vou tentar, não custa nada, e deu certo, voltei. E aí, como militar, a corrida tá na rotina, né? Então, aí como eu para voltar, eu tinha que passar por essa seletiva e tinha teste físico, e aí eu, porra, grandão, né? E aí, grandão não, mas enfim, Não, mas né? assim, Grandão, aí, atrapalha, né? pesado. Aí voltei a correr, né? Treinar corrida por causa do teste físico que ia ter. E aí eu comecei a gostar, velho, de correr ali, né? Eu já tinha corrido lá atrás, naquela época, mas naquela época era diferente até isso, né? Naquela época a gente odiava corria porque precisava, pô. Aí hoje em dia tá essa febre, né? É verdade. Tá essa febre. Então, e aí eu corri pro teste e aí naturalmente, né, competitivo comigo mesmo, comecei, pô, eu quero correr mais, e correr mais, e correr mais. E aí eu entrei nessa noia. E aí eu ainda continuei treinando nessa época,
E corria também, só que eu comecei a focar muito na corrida, muito na corrida, muito na corrida. E aí eu perdi o peso, né, aquele excesso de peso, aí o físico ele vai se moldando, né, isso que é o interessante, eu achei isso muito interessante também, viver isso na prática. Porque a minha vida inteira, meu corpo tinha sido moldado para uma atividade que é de força e não resistência, né, então, e aí você tem bastante massa muscular que não é resistente, não tem endurance, né, mas tem força. E para corrida você precisa ser o inverso, totalmente inverso. Você precisa ter endurance, você precisa ter resistência. Então, quanto mais peso, mais massa muscular, pior. Então, são dois extremos, né? E aí eu comecei a ir muito pro mundo da corrida. E foi um novo desafio, né, para mim, em questão de atividade física, que eu achei bem legal, porque a academia eu já não tinha mais objetivo físico, né? Não tinha mais intenção de ficar mais forte, nem... Então, eu já estava mantendo, que tem uma hora que fica chato. Que o bom é ter alguma coisa, né? Um objetivo ali, pô, ficar maior, ficar mais seco, ou qualquer coisa do tipo, né? E aí a corrida virou um novo desafio na minha vida. E aí eu fiquei viciado nisso, de evoluir na corrida, evoluir na corrida. E aí, pô, paguei um preço, né? Por conta de não ter sido nunca uma pessoa de endurance, né? Então é lesão e não sei o quê, e dor, e pá, e vai... Então, assim, até hoje eu ainda dou uma sofrida ali, em questão não de lesão, mas do peso, né, ainda, da estrutura, que foram muitos anos, né? Você não tem como 15 anos de musculação, em um ano de corrida você transformar, não vai. Não vai, você precisa de mais tempo que isso, o corpo vai adaptando a essa nova atividade. Mas aí, na academia, aí foi por uma questão também, aí... Nesse meio tempo, eu já conhecia a minha esposa, né? Mas nesse meio tempo aí, a gente começou a morar juntos e aí a gente casou, a gente teve a nossa neném e isso tudo, aí a rotina para eu ir para academia começou a ficar um pouco mais difícil, né? Porque, por exemplo, a minha esposa não conseguia ir para academia. Aí eu achava, tipo assim, pô, meio chato, principalmente depois da gravidez, eu ir para academia. Não, então, aí depois que nasceu, então esquece, porque saía do trabalho. Aí ela com a neném, por exemplo, tendo que voltar para casa para ficar com a neném e tal, ela também trabalha, então... E aí eu, peraí que eu vou ali na academia, entendeu? Eu achava chato demais, né? Então acabou que ir na rotina do exército, né, como militar, a corrida tá lá. Então assim, acabou que naturalmente também eu acabei me dedicando mais à corrida. E aí menos na academia, né? Só que agora, assim, recente, né, eu consegui voltar para os treinos, ir para academia, né, com uma frequência maior e, cara, eu senti aquele tesão de novo, sabe, na academia, no treino, assim, de puxar o ferro. Mas assim, aí hoje em dia eu tô dividido, né? Hoje em dia eu tô vivendo uma vida... tenho esses dois amores aí. A corrida ainda continua sendo, porque a corrida ela causa é diferente. É totalmente diferente a vibe de cada um dos exercícios, das atividades, né? Na corrida, assim, tem a liberação de endorfina, assim, que é algo muito top também. Não sei, a corrida, apesar de parecer meio besta, mas... Você correr, você sente uma sensação de liberdade quando você consegue correr bem, sabe? Uma distância legal e num ritmo legal, sabe? Que aquilo vira algo mais natural, porque no início da corrida ninguém gosta. Meu irmão, correr no começo você tá morrendo, você corre 100 metros você já tá morrendo. E é desconfortável demais. Só que depois você ganha uma treinabilidade maior, que você começa a sentir um conforto maior. Então você não sente mais aquela vontade de morrer todo o tempo. Então realmente passa a ser prazeroso. Então, só que agora ir à academia também, porra, gostei, entendeu? Botar o fonezinho lá, eu consegui, acho que talvez agora, voltar a sentir na academia o que eu sentia lá atrás, antes de pensar em competir, quando eu treinava lá em Tabatinga, por exemplo, que era academia, meu irmão, bola de ferro, não tinha luxo, era academia sem ar-condicionado, meu irmão, e puxar ferro, era aquilo, o legal era isso, botar o fone, né, botar lá a música e curtir o momento ali, sabe, E eu voltei a sentir isso na academia, eu achei muito top. Então isso é recente aí, cara, é notícia aí, primeira mão aí, porque eu tô meio off, né, de Instagram, então assim, não tenho divulgado nada por lá. E acho que as últimas fotos que tem lá, alguma coisa assim, só de corrida, bem magro ali, né? Que eu realmente tinha atingido ali uma performance legal na corrida.
Mas os treininhos aí tem sido bem. bom, tem sido bom. Vamos ver aí se Dá uma você dá uma recuperada no shape. Pô, a gente conversa muito sobre isso, eu e o Felipe, de tipo assim, às vezes o cara sistematiza tanto o treino dele que fica um saco de fazer, meu irmão. É. Fica maçante pra cacete. E perde esse tesão mesmo, essa vontade do cara estar na academia. Pô, tem vezes que o cara vai pra academia, cara, tem que anotar e fazer tudo isso de novo e não sei o que e tal. Eu sou um exemplo vivo disso, cara. Eu faço 3 meses de periodização, no terceiro mês eu já fico tipo, meu irmão, não aguento mais essa porra desse caderno na minha frente. Às vezes que a gente precisa só ir pra academia, sem Exatamente. treino, sem nada, falar, meu irmão, vou deixar rolar aqui, bota o fone, o sonzão e vai pra cima, né? Alimentado pra dar aquele pump top, né? E ter realmente Porra, um momento mano. de lazer ali, né, cara? Não um momento de obrigação na academia, né? É diferente. E agora, cara, fala pra gente um pouco aí o que te motivou a fazer essa transição. A gente já conversou um pouco antes, mas fala pra galera aí o que foi que te motivou a se sair da advocacia pra nutrição. E como tem sido essa experiência de voltar a estudar, se especializar em uma outra área totalmente diferente do que tu fazia antes, né? Em relação a isso, como a gente conversou, né? Eu comecei a faculdade de Direito em 2008. Então faz bastante tempo. Na época ninguém falava em fazer nutrição, ninguém falava em fazer educação física. Então eu acho que... E foi um pouco depois ainda, né? O boom realmente do direito, né? O direito também teve isso, né? Sim. Uma época que parecia que todo mundo estava fazendo direito. Eu acho que final de ensino médio ali, eu pensei que direito seria uma faculdade legal que eu gostaria de fazer, botei isso na cabeça, fiz direito, né? E aí depois, por mais que aí começou a vida de atleta ali, que já tem muito mais relação com a nutrição e com a educação física, mas eu já fazia direito. Então eu não ia abandonar a faculdade, pensei, não, vou terminar, né? Terminei direito, comecei a trabalhar na área do direito, advoguei, trabalhei como assessor jurídico, enfim, isso durante bons anos, né? De 2017 até 2020, né? Quando eu 21 ali, na verdade até 2022, quando eu voltei para o Exército, porque antes do Exército eu ainda estava trabalhando na área do direito, só que eu já tinha começado a fazer nutrição. Aí o fazer nutrição ou educação física, sempre alguém perguntava por que eu não fazia, né? Por que tu não faz? Porque tem tudo a ver com esporte, tu é atleta e tal. Eu pensava, não, porque eu sou atleta. E isso também é uma coisa que, na época, eu sempre tive isso muito, muito dividido, né? Muito bem... Porque hoje em dia as coisas meio que se mesclam, se misturam. Na época, não. Na época eu falava, meu irmão, não. Tanto que também, consultoria e tal, pô, tu não... Porque o pessoal físico, né, legal, diferenciado, ajuda, né? fala, pô, então... Pô, presta consultoria e tal, Eu não, eu sei, não, porque não era isso, eu era atleta, só, ponto, entendeu? Não tinha nada a ver com preparar atletas, com passar dieta para as pessoas e tal, até porque isso é algo muito individual, né? Sim. E apesar de eu ter a experiência por, né, passar vivenciado. por isso, eu tinha um treinador que era o Daniel, né? E aí, então assim, sempre deixei isso bem separado. Agora, em 2020, pandemia, eu lembro que eu estava trabalhando, cara, 2 empregos, trabalhava como assessor jurídico, trabalhava em paralelo, né, advogado e tudo mais. Só que eu já tinha perdido o tesão, né, no direito ali, porque quem conhece o direito por dentro sabe como é complicado. E eu não tinha ninguém da família, né, que era formado em direito, escritório, nada. Era tudo por mim mesmo. E aí um amigo meu, um grande amigo meu, eu lembro que foi através dele que ele ficou comendo minha mente na época. Falou, tem que fazer nutrição, educação física, tem que fazer. E aí eu parei para pensar, falei, cara, tá aí, eu acho que eu vou começar, porque me pegava várias vezes no dia pesquisando sobre nutrição, sobre essas coisas, então eu via que eu já estava no meu dia a dia aquilo, né? Sim. Estudar a nutrição, porque a nutrição era o que mais me interessava. E aí eu falei, então por que não, né? Vou começar e uma hora termina. Tipo, sem pretensão, assim, já quero me formar para fazer alguma coisa com isso, sabe? Então em 2020, final de 2020, aí considera-se 21, né, que eu comecei a faculdade de nutrição, cara. E aí passou aí, né? Já estamos finalizando já, graças a Deus. Legal, acaba. mano, legal.
E Legal. pra quem tá precisando aí, já fique ligado. Ano que vem eu e o Renan, meio do ano, estaremos formados aí. Não precisa de mim não, viu? É verdade. Beleza, agora voltando um pouquinho aí nessa linha do tempo, na época que tu tava competindo ali, a gente quer saber como é que era o ambiente ali familiar em volta, se tu tinha apoio da galera, tanto da tua família como dos teus amigos, como é que era esse ambiente em volta e o que que tu acha que isso te influenciou e influencia nos atletas, né? Uhum. Em casa, era bem simples. Meu pai sempre foi contra, minha mãe sempre apoiou. Ponto. Ponto. Então, assim, é porque meu pai, não é que ele não gosta do esporte, o meu pai não gosta muito de extremos. Então ele sabe, né? Apesar de não saber especificamente, mas, pô, pai é macaco velho, né? Se a gente acha que a gente é macaco velho, né? Pô, nossos pais sabem, já estão voltando com certeza. o pão pronto, né? Então, ele sabia desde essa época que para atingir aquele físico, para chegar naquele nível, o que é preciso fazer. Então, ele nunca gostou de extremos porque ele sabe que no extremo é onde mora o perigo, né? Então, assim, ele nunca chegou a me pedir nem nada, meu pai nunca foi disso em relação a nada na vida. Mas, assim, não era algo que ele se empolgava muito, né? Mas até certo ponto. Já vou chegar lá. Aí, porque, pô, eu lembro que eu ganhei o campeonato amazonense e aí eu cheguei pra ele todo orgulhoso, né? Porra, pai, ele, cara, ganhei e tal. Ele... Eu lembro até o que ele falou, mas eu não vou falar não. Mas foi pesado, assim. Enfim, ele reprovou, né? Assim, eu falei, tá, beleza, né? Fiquei um pouco chateado na época eu não entendia, né? Mas hoje a gente vê que é pro nosso bem, né? Tudo é cuidado, né? Tudo é cuidado, cara. Então, só que aí também ele precisava saber mais especificamente como é, né? Pra ele perder esse... E também eu entender o lado dele por ele achar aquilo na época, né? Mas aí, beleza. Aí eu falei, então tá, se ele não tá nem aí, eu não vou mais falar nada pra ele, né? Eu vou conseguir minha vida aqui, não tocava mais nesse assunto de competição, sabe? E aí ficou. Aí, pô, foi legal, que aí teve o brasileiro, aí eu fui pro brasileiro. Aí depois no outro ano teve o Arnold. Aí no Arnold, pô, aí que furou a bolha o Arnold, né? Esse que foi legal, furou a bolha, assim, do pessoal, assim, sei lá, do cara do mercadinho lá, que ele ia, o cara ter visto que um amazonense ganhou o Arnold e tal, aí viu que eu era filho dele. Aí quando ele chegava lá, o cara, porra, e vi lá teu filho, bicho, e tal, não sei o que, até porque quando eu voltei, saiu em jornal, eu fui na televisão e tal, então o pessoal ficou sabendo, até no Globo Esporte passou. Sim. Então o pessoal ficou sabendo, né? E, pô, vi teu filho lá na TV, lá no Globo Esporte e tal. Aí, porra, aí bateu aquele orgulhozinho, sabe? Então ali foi a virada, sabe? Apesar dele não, como é que se diz? Não apoiar, assim, mas ele parou de ter aquele olhar um pouco preconceituoso, Então ele já começou a dar uma amaciada ali. Aí depois, quando ele ficava sabendo dos outros campeonatos, né? Ele sempre... Eu continuei não falando... Mas ele vinha assim, fiquei sabendo aí que tu vai viajar aí, tá precisando de alguma coisa e tal. Mudou um pouco o discurso, né? Mas então assim, mas eu entendo, é normal. Agora minha mãe, mãe é mãe, né? Ela me ajudava assim no que fosse preciso. Apesar de já teve várias fases ali, teve fase que eu mesmo preparava minha dieta, mas tinha fase que ela me ajudava bastante em relação à dieta. E torcia, né? Minha mãe, enfim. E meus irmãos também, então em casa eu tinha bastante apoio, né? Se for parar pra ver, meu irmão chegou a viajar para assistir, entendeu? Eu acho que meus 2 irmãos assistiram o Arnold. Depois em São Paulo também, nos Moscow Contest, minha irmã chegou aí assistir, entendeu? Então assim, pô, era bem bacana. Minha família sempre tava, meu irmão sempre torceu pra caramba, me apoiou no que eu precisasse. E amigos, cara, também me apoiavam, sabe? Era um pouco, acho que tá meio estranho, né? Porque eu tenho uns amigos que, quando a gente tinha ali início de faculdade ali, né? Era tudo amigo de estar no barzinho bebendo não sei o que, pai, e depois o Renan virou atleta que não bebe e tal. Mas mesmo assim, eles sempre me apoiavam, né? Eu acho que eu nunca tive, assim, o cara chegar pra mim e falar, porra, larga disso, pô, sabe? Realmente... não tive isso.
Não tive e eu acho que é super importante, né? Pra ser sincero mesmo, eu tive ali, no final, depois do Brasileiro de 2014 e antes do Arnold, eu tinha decidido parar ali por conta disso. Por conta de, tipo assim... Pô, porque nessa época era pouca gente que competia, né? E era uma abdicação que era fora da curva. Então, assim, é um choque de realidade, uma realidade diferente, totalmente diferente, assim, de quando a gente decidia ser atleta, né? E aí eu comecei a ver, assim, porra, mas será, bicho? Enfim, eu deixei levar um pouco, sabe, sobre isso, assim. Não a opinião de amigos, mas a opinião das pessoas do modo geral, porque nessa época ainda tinha bastante preconceito, né, com o atleta, assim. Então, do público em geral, assim, eu ainda teve, sabe, pessoal, mas, sei lá, isso vai te levar para algum lugar, entendeu? Porque realmente naquela época era difícil, mano. Não levava muito não, a gente fazia porque gostava. O cenário, né, cara? A gente tá falando do cenário que o cara se sacrificava o dobro, ganhava metade. Quando ganhava. E um cara que naquela época era fora da área, né, cara? Tu foi um cara que fez direito e tal, porque quando é um cara que é nutricionista ou personal, fica um pensamento mais objetivo, né? Agora quando é um cara que é fora da área, aí já vira justamente isso. Mano, tá, o que tu quer com isso aí? O que tu vai ganhar com isso? Faz sentido. E foi bem isso mesmo. Então, eu deixei me levar um pouco sobre a opinião, assim, alheia, sabe? De em relação ao esporte, assim, mas depois voltei ainda bem, né? Aí voltei pro Arnold logo. Voltou como, né? Com todo esse conhecimento, acho que agora que tu tá adquirindo na nutrição, né? Tá quase se formando. Isso tem influenciado em alguma coisa hoje em dia nos teus treinos, na tua rotina e tudo mais? E com conhecimento hoje em dia, óbvio, respeitando totalmente tudo que o Daniel tem, né, de conhecimento, tu acha que tu mudaria alguma coisa nas tuas preparações? Faria alguma coisa diferente? Fala aí. Então, o legal é isso. A nutrição, ela é muito mais abrangente, né? Então, assim, o fisiculturismo, que a gente chama que é a Fórmula 1, né? Da nutrição e tudo mais, de fato mas é um nicho muito pequeno perto do que a nutrição pode oferecer, né? Então, assim, a nutrição é muito mais do que você ter um físico estético, é muito mais que isso, envolve muito mais e inclusive, uma das coisas que eu me apaixonei, assim, fazendo a nutrição é da própria nutrição clínica. Porque hoje, vai fazer nutrição, atleta, nutrição esportiva, né? Já tá linkado. Já tá linkado. E de fato, com certeza, pretendo me especializar em nutrição esportiva, porque o esporte tá na minha vida e eu gosto, mas a nutrição clínica é muito interessante, porque, cara, a saúde, ela tá 95% relacionada à alimentação. Não só isso, obviamente, hábitos saudáveis, aí entra o esporte, uma atividade física, mas a nutrição, cara, uma pessoa que não pratica nada de atividade física, nunca praticou, mas tem uma alimentação, sempre teve, né, uma alimentação balanceada e bem equilibrada na vida, dificilmente ela vai ter um problema de saúde. Então, e o inverso, por exemplo, uma pessoa que pratica atividade física, mas ela não tem uma alimentação boa, ela pode apresentar alguma coisa. Então, assim, a nutrição, ela tá na nossa vida de uma forma, ela tem um poder muito grande. E aí a nutrição, ela já começou a me fazer enxergar fora dessa bolha, né? Fora do nicho do fisiculturismo, porque o atleta, ele é uma máquina, né? Então, assim, você quer competir? Então, beleza, o objetivo é esse. Tem que fazer o que você vai precisa passar ser feito, pelo inferno. Né? Exato. Você vai passar pelo inferno e não interessa, filho. A comida tá repetitiva. Rapaz, imagina, o atleta falando, pô, coach. Não desiste, né? Pô, coach, eu não aguento mais comer frango. O que vai falar pra tu? Pô, meu irmão, vai procurar outra coisa pra fazer, né? Vai fazer outra coisa, filho. Mas pra gente, nutricionista, não tem nada a ver com isso. Pô, é outra coisa, você vai lidar com pessoas normais, você vai lidar com pessoas que... Né, só buscam saúde e bem-estar, né? Lógico. E por mais que busque estética, mas a saúde ela tá sempre ligada. Então não tem como, dificilmente alguém vai no consultório de um nutricionista com fins especificamente estéticos. Eu quero... Às vezes a pessoa pode até nem ser
obesa nem nada disso, mas ela vai ter algo clínico para arrumar, nem que seja uma deficiência de vitamina, algo simples, sabe? Mas sempre vai ter algo clínico. Então a clínica, ela é muito importante. E isso me fez, quando eu comecei a nutrição e lidar com pessoas comuns, né? Você vai tratar idoso, você vai tratar às vezes criança, você vai tratar uma pessoa obesa ou uma pessoa muito magra. Então, sim, são variáveis, né? O atleta, ele já tem aquele padrão. Perfil. Aquele Exato. perfil. Agora, a nutrição, ela abrange tanta coisa, isso que é o legal da nutrição. Então, acho que, respondendo a pergunta, né? Em relação ao se eu faria algo diferente, não. Até porque, tu sabe, na faculdade de nutrição a gente não aprende Exato. nada do que a gente aplica no fisiculturismo, né? Aplica o básico, né? Exato, A fisiologia, exato. né? Mas, assim, as técnicas, e realmente é muito aprofundado, é muito fora da curva. E realmente, pô, o Daniel, não tem o que falar do Daniel, cara. Não tem. O cara se um dia eu chegar a ter perto do que ele sabe, tá ótimo, né? E então, na verdade, a nutrição, ela trouxe isso pra mim. É eu enxergar fora da bolha. Eu imaginar que eu vou, né, se eu for trabalhar realmente com isso aí, vou tratar com pessoas que são comuns, pessoas normais, que têm essas deficiências, que podem e devem falar se não tiver algo legal na dieta, entendeu? Que a gente tem que tratar o paciente, é o inverso, né? Você vai passar, né, prescrever a dieta dele, mas de acordo com o que ele gosta. É isso. Não o inverso, entendeu? Então, se o teu paciente não gosta de frango, filhão, você não vai passar frango para ele. Aí, às vezes o cara é alérgico, às vezes, enfim, N possibilidades. E o legal da nutrição é isso, que ela te dá N possibilidades, né? Muitas E variáveis. eu acho que no fisiculturismo, é óbvio, né? A gente sempre vai ter literatura como base para tudo. A gente pode realmente tirar algumas coisas dali. Mas tem coisa que muito preparador faz no fisiculturismo que realmente, se tu for pegar ali, não faz muito sentido dentro da nutrição especificamente. Mas é o necessário para o cara ter o resultado específico ali, cara. E é isso, mas eu acho que ajuda, mas tem coisa que realmente não se explica. Só precisa ser feito porque o cara precisa estar pronto naquele dia, no palco, daquele jeito. E é isso. Exatamente. E nada melhor que a prática, né? Exato. O cara tenta explicar o que acontece com... Mas se ele não consegue explicar, mas o que importa é a prática, é o que acontece lá. Então, se está acontecendo, então Tá tudo certo. tá tudo certo. E a gente queria saber, cara, esse teu histórico de atleta de fisiculturismo, como isso impactou na tua visão de saúde, de bem-estar, e como que esse teu retrospecto vai influenciar o Renan nutricionista? É uma boa pergunta. Olha, para ser sincero, né, 100% sincero, essa questão de saúde, bem-estar, e isso começou a virar uma preocupação recente para mim, sabe? Eu acho que isso vem com a maturidade ali, quando eu era mais novo, eu só Planejinha, pensava em né? performance mesmo. Performance, seja na época de atleta ou não, né? Porque quando eu comecei na academia, eu comecei porque aquela velha história da pessoa que é magra, né? Muito magra, eu era só o pó da rabiola mesmo. E aí eu lembro, primeira academia, La Fuerza, academia, aqueles ventilador industrial lá, não tinha ar-condicionado, não tinha isso não. E aí comecei a malhar para realmente ficar mais forte, cara. E a meta sempre foi essa, ficar forte, ficar forte, ficar forte. E demorou muitos anos para realmente eu apresentar um físico assim que as pessoas olhassem para mim e falassem, pô, bacana, treina, né? porque, rapaz, foi dureza, demorou muito. E isso é uma coisa interessante também da gente comentar, né? Que hoje em dia, pô, a galera tá muito acelerada, né? Quer resultado para ontem. E não é assim, cara. E muito pelo contrário, você tem que curtir o processo. Porque não faz sentido se você... Você imagina se tudo que a gente quisesse, né, a gente conseguisse no estalar de dedos. As coisas não iam ter graça. A gente não ia ter sentido, nem nada. Então, o processo existe aí exatamente para isso, para nos guiar, para nos fazer todo dia acordar e levantar da cama, né? Ter um objetivo, o processo ali. Então, a gente tem que curtir esse processo. E na época era bem bacana porque a gente vivia esse processo
de uma forma mais natural, sem essa pressão toda de querer mostrar resultado, de hoje o menino tá entrando na academia, ele tem que ser hoje em dia você vê que o interessante, o que vende é falar, mostrar um físico fenomenal e falar o quanto ele é novo. Porra, né? O fisiculturismo, ele não é um esporte de um sprint de 100 metros, né? Ele é um esporte de vida, porra. Você vê um físico bem trabalhado, você consegue enxergar ali o quê? 10, 15 anos de treino, entendeu? Pro cara atingir um físico daquele. E hoje em dia não, hoje em dia o legal é tu falar que tu tem 16 anos e tu tá gigante. Caraca, 16 anos, filho. Só te cortando rapidinho, é uma inversão total de valores da nossa época quando a gente começou, porque a gente primeiro entrou na academia e depois a gente falou, cacete, tem gente que compete isso. Como assim, pô? A gente foi descobrindo o fisiculturismo depois de entrar na academia. Hoje o cara primeiro assiste o vídeo no YouTube, sabe que existe, aí ele vai pra academia porque ele quer competir, ele vai descobrir... É totalmente diferente, cara. É diferente. E assim, como a gente comentou aqui, né? Eu acho que é válido, né, esse crescimento que o esporte teve, né? Mundialmente falando, né? Então, pô, hoje em dia, furou a bolha, cara, furou a bolha. Hoje em dia você consegue, por exemplo, não é porque eu assisto tênis que eu tenho que ser tenista. Sim. Né? Só que fisiculturismo era assim. Só quem assistia fisiculturismo era fisiculturista, pô. Então, se tu pegasse uma pessoa qualquer que não tinha nenhuma relação com a academia, o cara não sabia nem o que era fisiculturismo. Eu achava que era... fisiculturismo era esporte de segurança, pô, né? De boate, pô. O cara só o óleo no braço e... né? Nada contra segurança de boate, né? Você tá zoando. Sim. Mas, então, hoje em dia furou essa bolha. Então, hoje em dia, pô, você encontra uma pessoa nada a ver, que às vezes nem treina e sabe quem é o Ramon, sabe quem é o Seban, né? Então, isso é muito legal pro esporte. Porém, tem essa questão, né? Das pessoas estarem invertendo a ordem, né, dos fatores ali. Então, pô, primeiro você vai pra academia, você treina, gosta de treinar, né? Porque você tem que gostar. E sente prazer no processo, aí depois você já construiu, né, um certo físico, aí você pensa em competir, né? E dependendo da idade, pô, muito cuidado, né? Muito cuidado em quem que vocês vão confiar, em quem, pô, o nosso corpo é o nosso templo, cara. Então, assim, você estragar o negócio desde cedo, depois fica difícil de arrumar, entendeu? Então, é complicado. Então, assim... tem que ter pé no chão, tem que gostar do processo, tem que gostar de treinar, entendeu? E depois se pensa, talvez, em competir, fazer o negócio direitinho, né? Dando tempo ao tempo. Acho que a gente comentou um pouquinho disso, mas eu vou deixar esse espaço realmente para tu falar um pouco mais de qual a tua pretensão com a nutrição, né, cara? A longo prazo aí, o que tu pensa com relação ao futuro dentro da tua carreira aí como nutricionista, logo, né? Pretende realmente focar ali em atletas de alta performance, ou sei lá, praticantes de corrida também, ou totalmente outra coisa, nada a ver com isso. Como é que é o teu pensamento com relação à nutrição, quais são os teus passos, vai fazer pós-graduação, sabe? Fala um pouco do que tu pensa daqui pra frente com relação à tua graduação nova. Sim. Então, cara, eu penso assim, pós-graduação, se eu fosse parar pra ver, eu ia querer fazer várias, né? Porque como eu falei, a nutrição, ela é um mundo... porra, muito legal, assim, você tem muita coisa pra... Apesar de que é um mundo, mas é que acaba sendo, resumindo tudo numa coisa só, ser humano, né? Um ser humano que, às vezes, tem um objetivo estético ou não, mas tem a parte clínica, mas é um ser humano ali buscando ter, provavelmente, no final das contas, né? Ter mais saúde, né? E tal, ter um bem-estar melhor, uma qualidade de vida, uma longevidade. Então, a gente se adequa a esse objetivo, né? Eu penso assim, atletas, eu realmente não tenho muito interesse, não. Como eu falei, acho que para mim a parte clínica eu gosto mais, me interesso mais atualmente, mas isso também é um ponto, pessoal da Endurance também, sabe? Ter migrado um pouco para a corrida também foi ótimo para a questão da nutrição, porque eu não sabia nada de como funciona um físico no Endurance. Então, o bom é que eu fui minha própria escola, né? Porque, se chegasse alguém comigo, eu quero perder peso, beleza. Quero ficar forte, beleza. Beleza. Agora o cara chegasse comigo, pô, eu vou correr uma maratona. E aí? Ferrou, não sei.
Não sei o que tem que ser feito. Eu não, tipo assim, a gente sabe metabolismo, né? Mas esmiuçado como funciona, eu realmente não sabia. E aí eu comecei a aprender comigo mesmo. E muito erro, cara. Porque é uma coisa totalmente diferente. E aí entrou também eu querer mudar meu físico correndo, por exemplo. Porque uma coisa é perder peso de modo geral. Tá, a pessoa está um pouco acima do peso, é fácil fazer ela perder peso. Mas uma coisa é você dar uma definição de qualidade para uma pessoa que está praticando corrida, endurance, e quer performar na corrida. Exato, porque não é só ele correr, mas ele tá com o físico pronto para isso, né? Exato, então assim, se você tem que... Beleza, então a gente vai trabalhar na definição, então vamos para o déficit calórico, que é o... Tá, mas ele quer performar na corrida. Como é que você vai restringir carboidrato para uma pessoa que precisa de carboidrato, que é o principal substrato para correr? Então tem toda essa nuance, entendeu? Então assim, foi legal que eu fui aprendendo, né? Tô aprendendo, né? A gente não para de aprender. E cada pessoa funciona de uma forma diferente, né? Então isso também tem. Mas o legal foi isso. Então, com certeza eu pretendo trabalhar aí, se tudo der certo, com o pessoal do Endurance também, que eu acho um mundo bem fascinante também. Não só corrida, né? Mas ciclismo, natação e tudo. Teatro, né? Então, é isso. Eu acho que respondendo a pergunta é isso. Eu Legal, mano. trabalhar com o pessoal de modo geral, seja qual for o objetivo, a gente vai estar ali para ajudar e atender e fazer ela atingir o objetivo, né? Que é o mais importante. E agora, meu irmão, pra finalizar esse bate-papo incrível, cara, a gente queria saber se tu tem alguma coisa pra falar pra galera que tá começando. A gente vê que o esporte toma uma projeção que eu acho que naquela época ninguém imaginava, né, meu irmão? Não. Quem falar que nem o mais otimista dos fisiculturistas imaginava isso. E tem muita gente entrando, cada vez gente mais nova aí, né? Às vezes moleque nem atingiu a adolescência, 12, 13 anos entrando no esporte. Isso tem alguma coisa pra falar pra essa galera aí? Algum conselho, alguma palavra? Acho que motivação nem tanto, mais um conselho assim pra... Porque a gente vê muita coisa louca acontecendo hoje em dia, né, cara? E o que tu teria pra falar pra essa galera que tá entrando no esporte agora? Eu acho que foi o que a gente conversou já também, né? Eu acho que pé no chão, né? Paciência também é algo que é importante, apesar dessa loucura que a gente vive hoje em dia das pessoas precisarem mostrar resultado o quanto antes, né? Porque tem que estar no hype, não sei o quê, porque se tu... Então, mais calma, né? Que principalmente em relação a esportes, em modo geral, né? Demanda tempo. Então, porque outros esportes começam mais cedo, né? Você começa no tênis mais cedo, no futebol mais cedo, no basquete mais cedo. No fisiculturismo, você não começa tão cedo. Você começa ali, né? O mais novo começa por essa idade, aí 12, 13, né? Então, idade que o pessoal em outros esportes já estão há mais tempo. Só que demanda tempo também. Então, quando eu comecei, eu também queria o mais rápido possível, né? Então a gente quer ter resultado, não estou dizendo que tem que ser, mas para tentar curtir o processo, para ter paciência, para ter pé no chão, para fazer as coisas hoje em dia. Naquela época a gente fazia tudo da cabeça, né? A gente pegava o brother da academia, que era o grande lá, o gigante da academia, meu irmão, e o que é que tu faz que eu quero fazer também? Era isso. Hoje em dia não, hoje em dia você tem, nutricionistas várias, toda esquina, assim, um contra um. Vale frisar, vai num bom, né? Se intera, né? Se pergunta. Agora, internet também, né, meu irmão? A informação tá aí, os caras... Só saber filtrar, né? Informação de internet também, às vezes realmente, eu também tive essa fase, por exemplo, lá em Tabatinga, eu tava lá isolado, não tinha... internet, meu irmão, era blog, era, sabe, me inteirando ali, lendo. Então, com certeza, na internet você consegue muita coisa boa também, muita informação. E, querendo ou não, é o básico, né? É o básico, faz o básico bem feito, né? Então, o pessoal que está começando, vai para academia, treina, curte o processo, se alimenta bem, descansa, dorme. E é isso, aí um dia após o outro. E aí quando você vê, passou um ano, passou 2 anos e o físico já está diferente. E aí você sente orgulho, né, também. E isso é o lado bom do processo, que quando você vê onde você está e vê onde você começou, né, não foi de ontem, né,
quando a gente atinge o objetivo lá na frente, a gente vai sentir orgulho de falar, meu irmão, mas isso aqui, ó, foram 5 anos, entendeu, né? Então, se fosse rápido, não ia ter esse peso todo, né? Então, aí lá na frente você sente orgulho do teu processo, de ter feito, treinado. Pô, às vezes você não tá tão afim de ir pra academia, mas você vai. Depois, normalmente esses são os melhores treinos, né? Quando você tá ali naquela preguiça, quando chega lá o pré-treino bate, tu... o treino sai. Então, cara, acho que o conselho é esse, pé no chão, né? Pé no chão, responsabilidade aí, apesar de, às vezes, pouca idade, mas os conselhos são esses aí, vale a pena desacelerar e tomar cuidado, E curte o processo, porque, porra, academia, atividade física, de modo geral, cara, é bom demais, é vida. É vida. Então, assim, seja qual for, né? Musculação, natação, seja qual for, cara, é o que te mantém vivo, é o que mantém o teu corpo ativo. Então, busquem sempre praticar uma atividade física. E a musculação, querendo ou não, é uma atividade excelente, né? Principalmente para quem já está mais velho. Então, assim, isso é cientificamente provado, né? Digamos assim, que a musculação, por exemplo, para idosos é excelente, né? Porque aí vai começando, o idoso já vai ter mais dificuldade de mobilidade, essas coisas, e com a prática da musculação você consegue ter uma longevidade maior. Então, eu acho que musculação é sempre uma boa ideia, né? Independente do esporte. Então, a musculação, eu nado, mas complemente com uma musculação. Então, a musculação, ela estando ali na vida da pessoa, ela com certeza só tem benefícios a trazer. Então, é bom demais. É bom demais você colocar um fone, dar um treino, sentir o pump, né? Se tiver com os camaradas, então, aí depois toma aquele whey na resenha, aquilo ali é top demais. É isso que vale, eu acho que é isso que vale. Mais do que fotinha no Instagram, mais do que like, meu irmão, tu viver o momento ali, entendeu? Se tu parar pra pensar, nas melhores memórias que tu tem na academia, vai ser isso, pô. Não vai ser, tu não vai lembrar de like no Instagram, daquela fotinha que teve like. Tu vai lembrar do, lá no treino, tu, brother, aquele treino de perna, de vomitar, entendeu? E é isso, pô. Superar, né? É isso, superar, exatamente. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente trouxe essa entrevista aqui. O intuito da Pump desde o início, mano, foi realmente trazer pessoas que têm uma história incrível. A gente começou lá com o Cabo Zé, né? Presidente da federação, um dos caras que trouxe o fisiculturismo realmente do jeito que a gente conhece hoje em dia aqui em Manaus. Com certeza. Então, a gente queria trazer essa galera que tem uma história incrível dentro do nosso esporte, mas que às vezes não tinha muita documento, vídeo, imagem sobre isso. Principalmente nos dias de hoje, como a gente falou, já entrou muita gente no esporte e às vezes talvez não conheça a sua história, que é uma história incrível, que tem muito prestígio, muita coisa que essa galera talvez não conheça. Então a gente está tentando fazer esse projeto com esse intuito. Então agradecer demais também ao meu amigo Pablo, que fez a ponte, cara que realmente também naquela época fez toda essa história junto contigo, né, dentro da NT. Então eu falei com ele, falei, Pablo, por favor, fala com o Renan aí pra gente tentar fazer essa entrevista, porque vai ser muito importante. E te agradecer, cara, em nome da Pump, meu e do Gabriel. Com certeza essa entrevista aqui ficou sensacional, espero que você tenha gostado. Com certeza. E é isso, mano, obrigado. Mano, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de ter falado um pouquinho, né? Só um pouquinho. Um pouquinho. Porque ainda tinha muita história. Exato. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar vindo falar aqui um pouquinho da minha vida, né? Da minha carreira aí como atleta. Realmente eu fiz de coração, né? Era coração 100% nessa época. Então, fico feliz demais. O projeto de vocês é muito legal, realmente trazer a informação da galera ali das antigas, em outra época, quando as coisas eram diferentes, as coisas eram mais difíceis. E hoje em dia, né, a gente entende a rotatividade muito grande, né? Sim. Então, por conta disso também, hoje em dia é difícil você pegar o cara que veio lá de trás e tem toda aquela história. Hoje em dia, entra e sai gente, né? Você pega um campeonato, às vezes tem um atleta que competiu 1, 2 vezes, já não compete mais, aí teve aquele... Então, assim, muda muito rápido. Muito rápido. Então, eu acho bem bacana. Então, parabéns aí pelo projeto de vocês. Valeu, espero que tenham muitos mais entrevistas Com certeza. pela frente, né? E, desejo aí tudo de melhor pra vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto. É isso.
Esperamos ver você aí num desses campeonatos, pelo menos lá acompanhando a galera. E quem sabe competindo. Exato, olha aí, ó. rapaz, não Ficou no fala. ar, então. Tamo junto, pessoal. Mais um Pump Works convida. Espero que vocês tenham gostado. Peraí, falta um negócio. Os.